CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Um ótimo sábado para todos vocês, ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Está no ar o CBN Universidade, o programa que é produzido por estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. A partir de agora você fica bem informado, porque no programa de hoje vamos falar sobre a assessoria contábil que estudantes do curso de Ciências Contábeis estão prestando para comerciantes de Campina Grande. Nós já oferecemos curso de fluxo de caixa, curso de formação do preço de venda, curso sobre o microempreendedor individual. E uma advogada especialista em direito previdenciário dá dicas para você comerciante que pensa em se aposentar e nos benefícios de ser um contribuinte do INSS. O comerciante precisa estar atento para não perder os benefícios e as garantias do INSS, do Seguro Social. Nós vamos trazer os detalhes da primeira edição da FLIC, a Feira Literária de Campina Grande, que será realizada esse mês na cidade. E ainda tem um material especial sobre o projeto de extensão do Departamento de Letras da UEPB, que incentiva a escrita de contos e está descobrindo novos escritores. Tem uma aula efetivamente sobre teoria literária, sobre prática de escrita, dicas de escrita, todas direcionadas para a prosa de ficção. E na semana seguinte a gente debate os contos que os alunos escrevem e postam num grupo que a gente tem. Hoje também é dia do quadro Saúde A, com dicas de alimentação para você. E ainda vamos falar sobre museus de Campina Grande. Então, fica com a gente que o programa de hoje está recheado de informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande. Apresentação: Carol Santos. Oi, gente, eu sou Carol Santos, a sua companhia de todas as manhãs aqui na CBN Campina Grande, sempre a partir das 9 horas da manhã no nosso CBN Universidade. Começamos o programa de hoje falando de uma ação bem interessante que estudantes do curso de Ciências Contábeis pela UEPB estão fazendo. É que eles estão dando dicas para comerciantes da cidade. E quem foi lá conferir esse trabalho foi o repórter Joalisson Sebastião. Se liga na reportagem. O projeto de extensão Consultoria Contábil e Gerencial para Micro e Pequeno Empreendedor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual da Paraíba oferece cursos gratuitos como de contabilidade básica, planejamento administrativo, tributário, entre outros. O projeto é coordenado pela professora Edinade Batista do Departamento de Ciências Contábeis da UEPB. Ela falou um pouco sobre os objetivos do projeto. O maior interesse que eles têm no momento é a questão de fluxo de caixa. Eles querem ver como controlar os recursos. Nós já oferecemos curso de fluxo de caixa, curso de formação de preço de venda, curso sobre o microempreendedor individual e outras formas de tributação simplificada, que no caso é o Simples Nacional, contabilidade básica, administração financeira. Esses já foram cursos ofertados. O projeto, que começou no ano de 2017, já desenvolveu atividades com comerciantes do Shopping Popular Edson Diniz no centro de Campina Grande. A coordenadora explica que as atividades são feitas através de parcerias. A ação visa levar aos comerciantes noções básicas de contabilidade. Para o administrador da Arca Catedral, Zaqueu Miguel, a iniciativa da UEPB é muito importante para os comerciantes locais. Eu acho que isso vai ser uma importância muito grande para a gente, aqui, para esse pessoal se conscientizar, saber dos direitos que tem, também tem os deveres, como se comportar, como crescer na profissão, que eles estão na informalidade, futuramente sair da informalidade, passar para a formalidade. Tudo isso eles têm que saber, porque eles confundem aquela história do apurado ser lucro. É aí onde muitos se dão mal, até chega ao ponto de quebrar, como no dito popular. Apura R$1.000, bota no bolso e vai gastar, ganhei R$1.000. Não é que ele ganhou R$1.000, ele apurou R$1.000. Aí quando vai ter o investimento, despesa e lucro, aí sim, aí que vai se conscientizar para isso. Eu acho que esse projeto é uma grande importância.
O projeto de extensão consultoria contábil aos poucos pretende ampliar a cobertura de orientações para outros pontos de comércio de Campina Grande, mas por enquanto as atividades estão sendo desenvolvidas na Arca Catedral, onde o comerciante Vanberto de Souza trabalha há 16 anos. Ele acha interessante um projeto como esse para os pequenos comerciantes. É bem interessante, né? Vai melhorar muito a vida dos comerciantes aqui dentro, né? Porque eu tenho um certo grau de instruções, já participei de alguns cursos e palestras do Sebrae, aí mais ou menos eu tenho uma noção do que é venda, do que é apurado, do que é lucro, mas a maioria não tem, né? A maioria é leigo nisso aí. E seria bem interessante esse projeto vir para dentro das arcas, para dar uma condição de melhorar a situação de vida de não só minha, como de todos. O estudante Luciclésio da Cunha Souza, que participou, mas ainda dá apoio ao trabalho, falou um pouco como foi a experiência dentro do projeto. No momento que a gente foi conversando, fazendo as entrevistas, levantando as necessidades, as demandas ali existentes através dos questionários que nós aplicamos, ficou bem claro que a maioria dos comerciantes eles têm intenção sim de ter um negócio formalizado. Porque, veja bem, pequeno negócio no Brasil ele tem um índice de mortalidade muito alto. Muitas vezes, por não ter o conhecimento de eu ter meu negócio pequeno, até certo ponto dá para continuar sem ser formalizado, que não é o ideal. O certo é você formalizar. A nossa ideia era empregar lá a conscientização da importância da formalização, porque todo grande negócio um dia foi pequeno. Então a organização tem que começar por baixo, tem que ser a partir do alicerce, que nem uma casa, como você está construindo. Então assim, você já tem que ser organizado em todos os aspectos no seu negócio. A previsão é que depois do trabalho de orientação feito nas arcas, o projeto da Universidade Estadual da Paraíba possa abranger outros segmentos do comércio de Campina Grande. Joalisson Sebastião, para o CBN Universidade. Obrigada, Joalisson. E parabéns à equipe pelo trabalho desenvolvido. E olha, tem muita gente que trabalha na informalidade e tem dúvidas sobre como regularizar o negócio. Nossa produção foi às ruas saber o que o povo quer saber sobre o assunto. Vamos ouvir os questionamentos do pessoal e quem responde é a advogada Rafaela Albuquerque, especialista em direito previdenciário. Meu nome é Fabrícia, eu sendo comerciante autônomo, informal. Se eu adoecer, tenho direito ao auxílio-doença? Infelizmente, Fabrícia, no seu caso, não. Porque a lei delegou ao próprio contribuinte individual a necessidade de efetuar o pagamento do seguro. O INSS é um seguro, logo só vai ter os benefícios quem participa e quem contribui, efetivamente contribui. Então, para você ter direito de ser um segurado do INSS, você, na qualidade de contribuinte individual, você precisa procurar se inscrever e mensalmente pagar o seu carnê. Meu nome é Nereide Rodrigues e eu sou comerciante e eu gostaria de saber quais são as vantagens de legalizar o meu negócio. Além da senhora estar regularizada perante a Receita Federal, a senhora na seara previdenciária tem inúmeras garantias, que são os benefícios concedidos pelo INSS, que visam lhe proteger dos infortúnios da vida. Caso de idade avançada, doenças, maternidade, acidente, morte. Então, é muito bom para o microempreendedor se regularizar, se formalizar. E tem outra enorme vantagem, que só o MEI garante ser segurado da Previdência pagando o mínimo possível. Bom dia, meu nome é Cícera da Silva, eu tenho um pequeno comércio de lanche. Eu gostaria de saber quais as melhores formas de um pequeno comerciante sair da informalidade. Dona Cícera, o caso da senhora é semelhante ao de milhares de brasileiros e essa lei foi criada para a senhora. A senhora precisa se regularizar, criar um CNPJ e criar um MEI em seu nome. Essa é a melhor maneira porque todos os tributos são pagos numa única via, uma via simplificada e muito abaixo do que é cobrado em outros casos. O MEI é o microempreendedor individual, que a senhora tem o direito de se inscrever junto à Receita, com renda de até 5.000 mensal, mas a senhora tem a obrigação de todo ano fazer sua declaração de imposto de renda com um contador. O MEI lhe regulariza junto à Receita Federal na seara tributária, a senhora vai ter as garantias, vai poder ter sua máquina de cartão de crédito, vai ter um CNPJ para enviar suas notas fiscais. Mas na seara previdenciária, eu acho que é o grande ganho da lei que criou o MEI, é que insere o informal no regime geral de previdência social e garante todos os benefícios da Seguridade Social.
Agora é hora do nosso intervalo, mas voltamos rapidinho para falar sobre a primeira feira literária de Campina Grande. Tem o quadro Saúde A, com dicas de alimentação e os detalhes da parceria firmada entre a UEPB e a Fundação Pedro Américo para a reabertura do Museu de Arte Contemporânea aqui em Campina Grande. É um minuto só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado, aqui na Rádio 103.5, já para falar sobre a primeira edição da FLIC, a Feira Literária de Campina Grande, que será realizada ainda este mês em vários pontos da cidade. A repórter Poliane César vai contar pra gente. A primeira Feira Literária de Campina Grande, a FLIC, será realizada entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, em vários pontos da cidade. As atividades começam com oficinas para estudantes de escolas campinenses, que serão ministradas por alunos dos projetos de extensão das universidades Estadual da Paraíba e Federal de Campina Grande. O tema da primeira edição da feira é Palavras que Emancipam, e o projeto é idealizado por 4 educadores da cidade, os professores Estélio Mendes, Yasmin Mendes, Sameli Xavier e Carla Mendes. Quem conversou com a gente foi Yasmin Mendes, que falou um pouco sobre a iniciativa. Nós sentimos essa necessidade de uma cidade tão grande como Campina, com arcabouço cultural tão forte, com escritores maravilhosos como temos aqui em Campina Grande. Percebemos que a cidade tinha e tem a necessidade de ter um evento como este. Então, outras cidades no interior da Paraíba já têm feira literária, como é a questão da Flibo, em Boqueirão. E a gente percebeu que trazer isso para Campina Grande era muito importante para que pessoas que se interessam por leitura, escritores, leitores, tivessem um momento para se confraternizar e para poder participar de eventos que tenham essa temática. Além das vivências literárias nas escolas, a programação da FLIC conta ainda com oficinas, mesas redondas, palestras e peça de teatro contando a história de vida de Paulo Freire. A literatura regional também está presente, através da realização do primeiro encontro de cordelistas paraibanos, tudo aberto ao público. Na quinta-feira, no Sesc Centro, na abertura oficial, que será, como eu falei, uma peça teatral, a entrada será 1 quilo de alimento, mas todos os outros eventos dentro da feira serão gratuitos. As oficinas, que nós estamos chamando de experiências literárias, que acontecerão no Cine Teatro São José no sábado, haverá inscrição para elas, mas também são gratuitas. O evento traz os aspectos da literatura na reflexão em torno da inclusão, da diversidade, da sustentabilidade e do protagonismo. E no encerramento, no dia 2 de dezembro, a programação será no Parque da Criança, somente no turno da manhã, com oficinas e atividades para crianças, jovens e adultos. Tudo voltado para a literatura através da cultura e da arte. Poliane César, para o CBN Universidade. Obrigada, Poliane, e que ideia interessante, né? Aqui na região nós temos a Flibo, a Feira Literária da cidade de Boqueirão, que já é um evento consolidado no estado, mas estamos realmente precisando de mais iniciativas como esta. E eu recebo aqui no estúdio o escritor Efigênio Moura. Efigênio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Universidade. Bom dia, Carol. Então, Efigênio, me diz você, como escritor, qual a necessidade de feiras literárias como a FLIC, que vai acontecer aqui em Campina Grande para divulgar o trabalho de escritores? Olha, para autores que não têm grandes distribuições, que não têm meios de distribuição, como é o meu caso, é muito interessante, né? A iniciativa dessa forma, como você falou no texto, ela é muito, muito interessante porque possibilita que o seu trabalho, né, que o seu livro chegue mais rapidamente aos leitores. É interessante que esse tipo de iniciativa, de ação, aconteça não somente em Campina Grande, né, e não, talvez nem somente uma vez por ano. Nós temos, como você falou, como foi falado no início da matéria, a Flibo, lá em Boqueirão. E nós temos também em Itabaiana a Flita, nós temos também em Pocinhos a Flipocinhos vai começar agora. Iniciativas como essa ajudam muito o escritor, principalmente aquele início de carreira, a mostrar o seu trabalho, a dizer a que veio e estar mais próximo do leitor. E essas feiras são espaços também para incentivar o gosto pela leitura, principalmente nas crianças que precisam ser estimuladas desde cedo. Toda criança ela deveria ser tratada como leitor a partir do momento que ela entende o que é uma leitura, a partir do momento que ela entende o que é as letras juntas, formando palavras, formando frases. Então, todo escritor deveria estar pelo menos uma vez por mês
em alguma escola, não importa qual escola ela esteja. Então, os governos municipais e o governo estadual e até federal deveriam ter programas onde o escritor tivesse em sala de aulas com essas crianças, dando a ela o gosto da leitura, incentivando a leitura, mostrando como se escreve, para a partir desse momento ela ter um gosto maior e acompanhar o leitor e a literatura por mais tempo. Agora, Efigênio, me conta um pouco do teu trabalho. São 6 livros já publicados e você está trabalhando em outros 3, não é isso? Exatamente, são 6 livros publicados. Esses livros eu optei pela oralidade nordestina, a variedade linguística que há nos meus livros, ela está presente em todos eles, inclusive o cenário que eu utilizo nos meus livros é o cenário da minha região, do Cariri e do Nordeste. São 6 livros, o Eita Gota, Cício de Luzia, Santana do Congo, Caderneta de Fiado, Apurado de Contos e o Pedro Jeremias, que é o primeiro de uma trilogia ambientada no cangaço pós-Lampião, que é no segundo livro que eu estou debruçado nesse momento. Além desse segundo livro, eu me debruço também em cima de mais 2, que é o livro sobre as eleições municipais, eu desmembro a Serra de Jabitacá de Monteiro e crio um novo município e de lá conto os percalços de uma eleição, as histórias da eleição municipal. O terceiro livro que eu estou também em andamento é uma série para infanto-juvenil, onde eu trato José como personagem principal, onde ele vai defender a fauna e a flora da nossa região. O título da série é O Mundo Semiárido de José. Efigênio, muito obrigada pela participação aqui no CBN Universidade e a gente se encontra na FLIC. A gente se encontra mesmo. Eu agradeço a você, Carol, agradeço ao pessoal da CBN e da UEPB pelo espaço e por um momento tão nobre quanto este. Parabéns. E a gente falou em promover o gosto pela leitura, né? Mas aqui na UEPB tem um projeto de extensão do Departamento de Letras que estimula a escrita de contos. É a escrita criativa e quem conta pra gente como é esse trabalho é a repórter Nayala Lacerda. A leitura é a principal ferramenta para nos tornarmos bons escritores. Através dela, adquirimos inspiração e capacidade para interpretar e opinar sobre aquilo que nos desperta a escrever. Mas para ser um bom escritor, também é preciso praticar e conhecer as técnicas para a construção de textos. Foi pensando em contribuir para o aprimoramento da escrita que o professor do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, Anacan Agra, criou o projeto de extensão Escrita Criativa. Ele explica como é o trabalho. O curso se divide em 2 partes, mas essas 2 partes são feitas ao mesmo tempo, paralelamente. Uma parte teórica e uma parte prática. Então o curso desde o começo do ano é do mesmo jeito. A primeira aula é teórica e aí a aula da semana seguinte é prática. Então tem uma aula efetivamente sobre teoria literária, sobre prática de escrita, dicas de escrita, todas direcionadas para a prosa de ficção. E na semana seguinte a gente debate os contos que os alunos escrevem e postam num grupo que a gente tem. Voltado à escrita de contos, o projeto tem atraído principalmente estudantes de letras, como é o caso da Jadna Alana, que fez o curso em 2017 e agora atua como monitora da turma. Ela, que já tem experiência como escritora de romance, conta pra gente um pouco dessa experiência. Ele ensina justamente pensando em, se você quiser ser romancista, você vai ser. A regra serve para quase tudo, é um conhecimento a mais. Eu escrevi no início do curso, eu ainda não tinha me encontrado nessa questão dos contos. Eu nunca tinha escrito nada de contos. E aí eu sempre escrevia contos, pensando em outras temáticas e, fugia muito da minha identidade. E aí teve um dia que eu parei e falei, caramba, eu vou escrever um conto sobre literatura fantástica, já que é o que eu escrevo. E aí quando eu escrevi, ele olhou pra mim e falou assim, você tem que fazer o que você gosta, porque é isso que você gosta, então escreva sobre literatura fantástica, mesmo que seja tão pequeno. Caso você tenha ficado interessado em fazer parte do projeto Escrita Criativa, a próxima seleção deve ser feita no início de 2019. E para participar do processo, basta fazer a inscrição na coordenação do curso de Letras no Campus 1 da UEPB. Nayala Lacerda para o CBN Universidade. Obrigada, Nayala, e a gente vai agora para mais um intervalo rapidinho. Na volta a gente fala sobre alimentação saudável no quadro Saúde A. E tem uma matéria sobre o trabalho com comerciantes de produtos orgânicos na UEPB. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e o CBN Universidade vai falar agora de agroecologia. Você sabia que no Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande, acontece toda quinta-feira uma feirinha de produtos mais saudáveis cultivados por agricultores familiares da região? Pois é, e tem um projeto de extensão que faz um trabalho voltado para a agroecologia com esses agricultores. A repórter Luana Gregório é quem conta pra gente. Vamos ouvir. O projeto de extensão Conhecemos o Solo que Pisamos, troca de saberes entre atores de diferentes realidades, coordenado pelo professor Simão de Souza, juntamente com os agricultores agroecológicos de diferentes territórios do estado, tem realizado semanalmente no Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba
a quinta da Feira Agroecológica. O professor Simão explica para a gente um pouco dos objetivos do trabalho. Tem que entender que a feira, além desse espaço comercial que a gente coloca como uma coisa secundária, mas a gente entende a importância do lado comercial, para a gente ele é secundário, porque para a universidade isso daqui ele tem que ser um espaço para formação, para pesquisa e para extensão. Então, se a gente atende esses 3 propósitos, a gente está atendendo no mínimo os 3 pilares da universidade: formação, pesquisa e extensão. É só pensar um pouquinho, sair da sala de aula, fazer uma coisa mais alternativa para a gente poder vir aprender aqui. Eu acho que isso daqui é uma troca de experiência que talvez a gente ganhe muito mais aqui do que em sala de aula. Por um lado, o espaço dá visibilidade à produção orgânica e contribui economicamente com os agricultores. Do outro, constitui-se como um laboratório vivo que permite aos graduandos entrarem em contato com os produtores e aprenderem sobre as suas realidades e a cultura agroecológica. A gente tem que pensar exatamente isso. Destruir os muros da universidade, abrir os portões, tanto para os nossos estudantes terem uma experiência real com eles, né? Aí não falo só com os agricultores, mas com a sociedade em si. Acho que todo curso de graduação ele tinha que pensar dessa forma. E ao mesmo tempo que a gente possibilita os alunos irem viver a realidade na sociedade, a gente abre as portas para a sociedade também estar dentro da universidade, que precisa ser ocupada esse espaço. Esse espaço é deles, né? Esse espaço é da sociedade que paga os seus impostos, paga os nossos salários, paga a educação, a formação de tudo que acontece dentro da universidade. O projeto, que envolve 10 graduandos, faz parte do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica, NERA, e do Centro Vocacional Tecnológico Agroecologia e Produção Orgânica, Agrobiodiversidade do Semiárido. Apesar de ser uma atividade impulsionada pelo projeto de extensão, o professor Simão ressalta que a realização da feira não partiu apenas da academia, mas é fruto do anseio dos próprios produtores. A gente foi na base, a gente foi na organização dos agricultores e dentro da casa dos agricultores. Então é importante a gente pensar isso, que a gente está trabalhando hoje aqui com feirantes, com agricultores agroecológicos de diversos territórios da Paraíba. A gente tem do Cariri, a gente tem da Borborema, a gente tem do Seridó. Então a gente está trazendo pessoas de locais diferentes, territórios diferentes da Paraíba, para a gente poder trabalhar aqui. Isso então não é só um resultado de um projeto de extensão, ele vai muito além disso. Ele vai dar a organização dos agricultores. Uma das agricultoras que está participando da Quinta da Feira Agroecológica é Marlene Ferreira, do sítio Floriano, em Lagoa Seca. Ela enfatiza que a abertura promovida pela universidade é importante porque valoriza o produto agroecológico e permite que as pessoas conheçam o modo produtivo. Para a gente ter mais espaço para divulgar o nosso trabalho, trazer, principalmente para dentro de uma universidade, né, que a gente sabe que a dificuldade é muito grande também, isso é importantíssimo, porque tem pessoas que nem conhecem os nossos produtos. Então, para a gente divulgar, a gente trazer produtos, traz saúde, qualidade de vida para as pessoas que estão comprando. Assim, através desse projeto de extensão, a universidade se aproxima da comunidade e possibilita que os alunos e os agricultores construam um conhecimento coletivo. Além da quinta-feira na UEPB, produtores agroecológicos vendem em outros pontos de Campina Grande ao longo da semana. Luana Gregório para o CBN Universidade. Obrigada, Luana. E mesmo existindo formas de produção agrícola saudável que oferta produtos de qualidade, muitas plantações usam os agrotóxicos para evitar algum tipo de praga. Mas esses produtos podem apresentar risco para a saúde das pessoas. Você sabe de que é composto os agrotóxicos industrializados? A repórter Emanuele Carvalho foi até o curso de Química Industrial no Centro de Ciências e Tecnologias da UEPB para trazer essa resposta para você, ouvinte do CBN Universidade. Emanuele. Oi, Carol. Eu estou aqui no CCT com o professor doutor em Química, Rodrigo José de Oliveira. Professor, o agrotóxico industrializado é composto do quê? O agrotóxico, ele é formado, basicamente, são moléculas orgânicas, né? Só que eles possuem alguns átomos diferentes, átomos não muito comuns, ligados nas cadeias. E aí esses átomos conferem algumas atividades de interesse para a atividade agrícola. A gente tem basicamente 4 grupos principais de agrotóxicos, né? São os organofosforados, os organoclorados, os carbamatos e os chamados piretroides. Quão prejudicial isso pode acabar sendo à saúde? Existem efeitos imediatos, os chamados efeitos agudos,
Então, uma pessoa que se expõe diretamente, contato com a pele, né, inalação, pode sofrer efeitos agudos, sérios, envolvendo o sistema nervoso, por exemplo. E existem, esses daí são mais fáceis de se identificarem, porque você percebe na hora a correlação entre o uso e o efeito. Mas o problema maior são os efeitos crônicos, que são aqueles que são resultado de um uso por longos tempos, anos. Quais as principais diferenças do agrotóxico industrializado e do agrotóxico orgânico? Os agrotóxicos são compostos únicos, né? Então você tem lá um glifosato, é uma molécula. E aquela molécula sozinha, separada, ela tem uma ação, digamos, benéfica, né, ao eliminar pragas, só que ela não é seletiva. Ela começa a atacar o sistema nervoso, inclusive de seres vivos que não são pragas. Então, é a mesma coisa de um remédio que a gente toma. Né? A gente toma um remédio para uma dor de cabeça e ele gera um enjoo, uma náusea. Mas a partir do momento que você faz uso de práticas agroecológicas ou controle biológico de pragas, né? Você está usando, na verdade, a própria natureza através de seus componentes que já existem, né? Certas pragas específicas que você solta no ambiente, etc., para combater aquilo que é indesejável. O efeito colateral disso daí é mínimo, se não fosse nulo. O uso da biologia controlada é muito menos prejudicial do que o uso da química fina. A química consegue, por exemplo, dirimir certos efeitos nocivos através do uso de novos materiais. Nós podemos, por exemplo, pegar pesticidas e incorporá-los a certos materiais que, uma vez estando no solo, eles passem a liberar lentamente aquele pesticida, diminuindo, então, a toxicidade do mesmo, né? Ou então, só que eles são instáveis, né? Você bota na luz, eles se decompõem. E se a gente, então, incorporar eles numa matriz, né, num material que proteja ele da luz solar e, ao mesmo tempo, permita que ele seja liberado no solo ou nas folhas, etc. Ou seja, tem muito caminho que a própria química pode contribuir para reverter os males que a química um dia produziu. Então, esse balanço é que é importante. A gente não pode condenar demais nenhum lado nem outro. A gente precisa sempre procurar achar um equilíbrio. Obrigada, professor Emanuele Carvalho, para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele. E agora é hora de falar de alimentação no quadro Saúde A, que hoje traz dicas de como ingerir verduras de uma forma bem gostosa e sem culpa com a balança, que é a melhor parte, né? Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu não sei vocês, mas eu sempre gostei mais de frutas e aí tive mais dificuldades de incluir verduras na alimentação. Mas sabendo da importância dessa inclusão, aos poucos eu fui desenvolvendo estratégias para comer verduras sem perder o prazer de estar comendo, ou seja, sem perder o sabor. Primeiramente, é importante saber que verduras são excelentes fontes de vitaminas e minerais, nutrientes essenciais para manter a saúde. Isso a gente sabe, né? Aqui também vale aquela regra da variedade de cores para garantir nutrientes diversos, ou seja, cada cor do vegetal corresponde a um benefício à saúde. Por isso, um prato colorido é sempre melhor. As verduras também são fontes importantíssimas de fibras, que ajudam na absorção mais lenta dos alimentos e também na digestão como um todo. Influencia principalmente na saúde do intestino, órgão que é considerado o nosso segundo cérebro. Sabia disso? A doutora Luciana Lima, que é gastroenterologista e também trabalha com nutrologia, explica por quê. O nosso intestino, além de servir para absorver os nutrientes dos alimentos e eliminar os resíduos, o intestino também tem neurônios próprios, que são responsáveis pelo funcionamento autônomo e a liberação de uma série de substâncias, como, por exemplo, a serotonina, um neurotransmissor que regula diversas atividades do corpo. Além disso, a microbiota intestinal, formada por bactérias boas que povoam o intestino, é indispensável para a proteção de infecções, é essencial para a nossa imunidade. As bactérias da microbiota também liberam substâncias que influenciam até mesmo no nosso comportamento e nas nossas emoções. Ou seja, uma alimentação saudável vai muito além da saúde intestinal. O consumo de verduras também retarda o envelhecimento e influencia na beleza dos cabelos e da pele. Olha que maravilha! Só que tem um detalhe, quanto mais cruas, melhor. Não é isso, doutora Luciana?
Quando comemos as verduras cruas, temos os nutrientes mais bem preservados. Toda a vitalidade possível está ali. Além disso, o processo de cozimento pode modificar moléculas, prejudicando a qualidade do alimento. Mas, em alguns casos, como tomate e a cenoura, cozinhar levemente o vegetal pode ser positivo, pois o calor ajuda na absorção de alguns nutrientes. E é sempre bom lembrar, não esqueça de lavar bem antes de consumir e, de preferência, comprar vegetais orgânicos. São mais ricos em nutrientes e não intoxicam o corpo com agrotóxicos. Para dar um up no sabor, eu sempre como verduras cruas com molhos caseiros, tipo 1 colher de mel e 2 de mostarda, azeite temperado com orégano, pimenta do reino e manjericão, ou apenas um limãozinho espremido na hora de comer. E se você pensa que o cálcio só vem do leite animal, se engana, viu? Alguns vegetais são excelentes fontes, a exemplo de ervas aromáticas como o manjericão e o orégano, alho, cebola e vegetais de folhas escuras como couve, espinafre e brócolis. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Lúcia, e até o próximo programa com mais dicas pra gente. E vamos para mais uma pausa no nosso programa. O CBN Universidade volta já já e o nosso assunto vai ser o potencial dos museus em Campina Grande. E vou te contar tudo sobre a parceria que vai reabrir o Museu de Arte Contemporânea no bairro do Catolé. Eu volto rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje e trazemos notícia boa para a cultura campinense. É que a Universidade Estadual da Paraíba firmou uma parceria com a Fundação Pedro Américo para que o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, que fica no bairro do Catolé, seja reaberto. E quem explica pra gente direitinho como vai funcionar essa parceria e o que vem de novidade é a repórter Emanuele Carvalho. O Museu de Arte Contemporânea MAC será reaberto ao público em Campina Grande. Uma parceria firmada entre a UEPB e as fundações Pedro Américo e Padre Anchieta vai garantir que o espaço seja reativado durante 25 anos sem custos para a universidade. O espaço possui 3 salões para exposição, auditório, mezanino, sala de reuniões e biblioteca, com ambiente acessível a toda a população. Segundo os termos do convênio, a UEPB ficará encarregada de fiscalizar as atividades administrativas, cabe à Fundação Pedro Américo a responsabilidade jurídica e financeira, já a Fundação Padre Anchieta prestará assessoria técnico-científica e cultural, disponibilizando ao MAC todo o seu acervo histórico, informativo, cultural e documental. O reitor da UEPB, Rangel Júnior, destacou a importância da parceria para a manutenção das atividades do museu a toda a população paraibana. Nós conseguimos construir uma proposta de parceria que está sendo nesse momento anunciada, mas esta parceria ainda será operacionalizada e oportunamente também, digamos assim, lançada publicamente. Esperamos poder fazer isso no menor tempo possível, no mais breve tempo possível, para que a gente possa garantir que a sociedade paraibana, de modo geral, que isso é um patrimônio do povo da Paraíba. Não é um patrimônio só, ele é registrado como patrimônio da UEPB, mas é um patrimônio público do povo da Paraíba. Portanto, todo o povo paraibano poderá ter acesso, ter de volta o seu Museu de Arte Contemporânea, não somente cumprindo funções específicas de um museu de arte, mas também ampliando a sua capacidade de oferta de serviço à sociedade. Sem dúvida alguma, será um ganho para todo mundo e a universidade, sem dúvida alguma, continuará participando de alguma maneira das atividades, da integração das atividades deste espaço, entretanto, sob outro comando. Sob outro comando porque, objetivamente, nós conseguimos encontrar um formato que permitirá que o objeto essencial desse trabalho, que é a sociedade, o destino final, seja a maior beneficiada. A universidade ganha, as fundações ganham, mas a sociedade é quem ganha, em última instância, o maior prêmio. A diretora-presidente da Fundação Pedro Américo, Gisele Gadelha, enfatizou a necessidade da retomada do museu para que a população, especialmente jovem, tenha acesso aos bens culturais. Nós vamos colocar esse instrumento tão maravilhoso para voltar a funcionar e atingir os seus objetivos maiores, que é chegar à população e trazer para a população a cultura, a música, né? Isso é muito importante. Nós estamos precisando disso. Nossos jovens estão precisando dessa palavra da cultura para que eles possam realmente vivenciar um mundo diferente do que está aí.
Considerado um espaço consagrado às artes em Campina Grande, o museu iniciou as atividades em 2012, abrigando parte do acervo de Assis Chateaubriand, onde em um ano recebeu a visitação de mais de 9.000 pessoas. Obras de grandes artistas como Di Cavalcanti, J. Borges e Tomás Santa Rosa também já estiveram expostos no MAC. Para a reabertura oficial do museu, a expectativa é de trazer a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, como afirma o diretor da Fundação Pedro Américo de Campina Grande, Dalton Gadelha. Provavelmente isso vai depender mais da Fundação Padre Anchieta. Nós traremos para cá a exposição para a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi um sucesso absoluto em São Paulo, visto por 4 milhões de pessoas e que poderá ser a reabertura do Museu de Arte Contemporânea, ou então com a própria presença do Rolando Boldrin aqui para a reabertura. Emanuele Carvalho para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele. E no Departamento de Comunicação da UEPB, o professor Antônio Simões desenvolveu um trabalho que visitou os museus de Campina Grande, fazendo um mapeamento e mostrando o que tem em cada um dos espaços de cultura aqui na cidade, justamente para fomentar e dar visibilidade aos museus. A atividade envolveu 14 alunos do curso de jornalismo e resultou em uma exposição fotográfica. O professor explica um pouco mais sobre a atividade, que teve como nome Conexão Cultural. Vamos ouvir. O objetivo principal é formar público, aumentar a visitação dos museus de Campina Grande, apresentar à comunidade acadêmica a riqueza desses equipamentos culturais. Os estudantes da disciplina de mídia digital fizeram uma narrativa multiplataforma. A principal experiência foi por meio da fotografia. Eles elaboraram uma amostra fotográfica chamada Conexão Cultural. Ficaram disponíveis no hall da central de aulas durante 3 dias e também foi disponibilizada nas redes sociais do projeto Conexão Cultural. Obrigada, professor. E fica a dica de um programa super legal que é conhecer a história e a cultura através da visitação dos museus. Só que em Campina Grande, a UEPB mantém o Museu de Arte Popular da Paraíba e o Museu de História Natural, com exposições itinerantes. A Universidade Federal de Campina Grande também tem um museu que expõe diferentes tipos de pedras. O SESI oferece o Museu Digital de Campina Grande, ali às margens do Açude Velho, sem contar no Museu do Algodão e um Museu Histórico e Geográfico, ali no antigo Telégrafo Nacional, na Floriano Peixoto. E é justamente sobre esse potencial de museus da cidade de Campina Grande que o professor Hipólito Lucena apresenta o comentário de hoje. Diversão e arte. Olá, Carol, bom dia. Bom dia também a todos os amigos que nos acompanham aqui no programa CBN Universidade. Pois bem, o tema do nosso comentário hoje é refletir acerca da importância de uma cidade manter os seus museus. Então, uma cidade que tem museus, ela também permite a sua coletividade estar o tempo todo revisitando a sua história, o seu passado. E é a partir dessa visita ao passado que nos remete a uma projeção de futuro. Campina Grande é super bem dotada nesse aspecto. Nós temos o nosso museu histórico, como já foi dito, temos o museu riquíssimo de paleontologia e arqueologia, que a UEPB mantém, e temos até no outro elemento mais à frente o museu, por exemplo, de arte popular da Paraíba, o MAP da UEPB, também conhecido como Museu dos Três Pandeiros, que conjuntamente com o Museu Digital de Campina Grande, o Museu do SESI, que o SESI hoje mantém, muito magistralmente a gente faz esse registro, porque é importante essa ação através da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba para a manutenção e produção dos conteúdos que são lá postos naquele museu. Inclusive, museu premiado, reconhecido internacionalmente. Então, nós temos do tempo passado histórico para um tempo de uma perspectiva de futuro que esses museus vão projetando. E, pelo menos na sua tecnologia como plataforma de suporte dos seus conteúdos, que são ali resguardados e apresentados a quem os visita. Então, o museu tem essa importância fundamental para a ação de formação das pessoas, para essa formação não só educacional, mas também cultural, social e principalmente de identidade. Então, quando a gente se vê, se espelha em um museu, nas coisas que estão em um museu, nós estamos ao mesmo tempo refletindo o nosso papel, a nossa função quanto sujeito cultural, sujeito do tempo e sujeito capaz de alterar esse tempo e conviver com todas as questões que estão no nosso entorno. Essas reflexões são necessárias para que a gente ressignifique sempre o nosso papel quanto humanidade. Então, Campina Grande tem essa vantagem, essa especificidade de ter essa quantidade de museus e mais do que isso, esses museus, eles têm que manter
permanentemente uma ação de atividade, para não ser museus como espaço de coisas inanimadas, coisas mortas, coisas do passado, mas sim museus que tragam também a reflexão permanente. Para isso, que as ações e atividades pedagógicas que envolvam desde as pessoas, dos alunos que estão em formação escolar, através da promoção de visitas guiadas pedagógicas para esse espaço, para que promova sempre o debate, a reflexão do que ali está posto. Mas também a necessária importância de que ao sujeito comum, que entenda que visitar um museu é muito mais do que um entretenimento, mas é um processo de formação complementar, de reflexão sobre coisas da natureza e do homem na natureza, permanentemente em transformação. É assim que vivemos. O mundo não é estanque, ele é mutável, ele é dinâmico. É nessa dinâmica que a gente constrói a história, revisitando como elementos de sobrevivência, inclusive na conciliação das nossas diferenças, de pensar, de agir, de sentir. E isso tudo posto no plano cultural torna-se imprescindível para o bem-estar de todos. É isso. Obrigada, professor Hipólito. Até o próximo programa. E o CBN Universidade deste sábado está acabando. Eu te espero no próximo sábado, aqui na 103.5. Você também pode nos acompanhar no Instagram, @CBN Universidade, e mandar sugestões de pautas ou falar um assunto que gostaria de ouvir aqui no programa pelo WhatsApp 98821 6066. 98821 6066. Anota aí e entre em contato com a gente. Bom final de semana. O CBN Universidade tem a apresentação minha, Carol Santos. Direção, Hipólito Lucena. Produção e edição, Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Fique agora com o repórter CBN. Até o próximo sábado. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.